Fala galerinha, tudo bem? Tudo ok? Tudo na paz? Estão aí vendo um novo espaço geográfico que o professor hoje está inserido, né? O professor está meio nômade, né? Uma hora ele está no espaço geográfico do trabalho dele, outra hora ele está no espaço geográfico diferenciado, né? Então hoje nós estamos no espaço geográfico meio rosa, né? Hoje o professor ele teve que buscar um espaço geográfico diferenciado devido a alguns fatores externos, né? Os fatores externos como o barulho, nesse exato momento, do lado de fora, né, no espaço geográfico de fora, está tendo uma obra. Então, não podemos perder tempo, né? Então, o professor, ele procurou o quê, galera? Ele procurou um espaço geográfico novo, né? E veio para o espaço geográfico das suas meninas, né? O professor tem algumas meninas como filhas, né? São 3 meninas, então ele está aqui nesse espaço geográfico, rosa, agradável, né? E vamos falar de um espaço geográfico verde. Não é, professor? O senhor está falando de um espaço geográfico rosa e vai falar de um espaço geográfico verde? Galerinha. A gente não está falando sobre o campo, sobre a agricultura, sobre a questão aí dos fatores agrícolas? Hoje nós vamos falar sobre o campo brasileiro, né? Se a gente falar sobre o campo brasileiro, automaticamente nós temos que voltar aonde? Nós temos que voltar há alguns séculos atrás, né? Principalmente pela questão de quê? Principalmente pela questão de que o Brasil, durante algum tempo, durante vários tempos, né, ele foi uma colônia de alguém, né? Então, a partir de 22 de abril de 1500, nós temos uma chegada de um grupo aqui, né? E automaticamente esse grupo, ele começa a ocupar o território brasileiro. Então nós temos a chegada dos portugueses, dos europeus, né? Os europeus chegam no nosso território e o que eles fazem, galera? Eles ocupam esse território, né? E durante aí aproximadamente 300 anos, eles vão retirar o máximo de recursos naturais, né? Então a questão do campo, principalmente lá no século XVI, né, quando nós começamos a ter uma expansão territorial, como nós vamos entrar na fase do segundo fator econômico, que nada mais é do que a cana-de-açúcar, o que nós vamos notar? O surgimento de grandes latifúndios, né? A questão agrária do Brasil é uma questão que é uma questão muito antiga, como eu falei para vocês, né? Então nós temos aí a formação dos grandes latifúndios, nós temos aí a formação da agricultura de plantation, né? Ou de plantation, que era ligado ao quê? Que era ligado exclusivamente à produção de um produto, né? Nós podemos falar isso, a questão da cana-de-açúcar, né? E como era essa produção, né? Era uma produção ligada à exportação, né? Ou seja, ligado à exportação, grandes propriedades de terra, um só produto cultivado, né? E naquele período nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o famoso trabalho escravo, né? Então, durante esse período da história, nós podemos notar que pouca coisa foi se modificando no campo, né? Nós teremos o que, galerinha? Nós teremos aí, nos dias atuais, ainda essa questão negativa de quê? Essa questão negativa dos grandes latifúndios, né? Grandes propriedades de terras nas mãos de pouco, né? E com o passar do tempo, principalmente quando, galera? Principalmente em 1950, né? A década de 50, o que vai ocorrer no território brasileiro? Uma modernização, né? A gente remete a década de 50 a JK, né? O que o JK faz? Ele veio com planejamento o quê? Com planejamento aí de uma infraestrutura de crescimento gigantesco, né? Do nosso país. É o famoso slogan, né? Qual é o slogan que o JK usava? Ele usava que o Brasil ia crescer aí 50 anos e 5. Então ele começa a investir em infraestrutura, em industrialização, em urbanização. Automaticamente, com o passar do tempo, o nosso campo ele começa a ficar o quê? Ele começa a ficar mecanizado, né? E quando o campo fica mecanizado, nós teremos aí uma problemática, né? Uma solução, né? Ou seja, campo mecanizado, uma alta produção. Mas o que vai acontecer? A máquina, de um modo geral, ela ocupa aí o trabalho braçal. Então, uma máquina, ela pode trabalhar por 10 homens, por exemplo, né? Então, com o passar do tempo, com a mecanização do nosso campo, nós teremos aí os famosos êxodos rurais, né? O que é o êxodo rural? É a saída da galera aí do campo devido à mecanização, à falta de infraestrutura, à falta de emprego, né? E vão se direcionando para onde? Vão se direcionando para
as grandes cidades, né, ou as cidades, né? Então, a partir da década de 50, com essa modernização do Brasil, né, essa questão aí de urbanização, industrialização, o nosso campo ele começa a passar por alguns fatores aí, né, alguns fatores de transformação, né? Ou seja, o nosso campo aí começa a ocorrer uma mecanização, né? E o campo brasileiro, o Brasil, ele tem tudo para ser, né, o maior produtor e exportador agrícola do mundo, né? Devido ao nosso tamanho gigantesco, devido às nossas características climáticas, né? Nós podemos cultivar produtos de climas equatoriais, nós podemos cultivar produtos de clima subtropical, de clima semiárido, de tropical de latitude, de tropical litorâneo, de tropical de altitude, devido ao nosso tamanho gigantesco, né? Então a questão do nosso campo durante aí esses séculos, né, ela foi bastante conturbada, né? O campo brasileiro, principalmente no final da década de 80, né, início da década de 90, nós teremos o quê? Nós teremos aí a situação dos conflitos, né? As famosas organizações começam a surgir, como o movimento dos sem terras, né? Pela reforma agrária. O que é a reforma agrária? A redistribuição das terras de uma forma igualitária, né? O que significa isso? Vamos pegar esses grandes latifúndios. O que são latifúndios? São as grandes propriedades de terras, né, nas mãos de poucos. Vamos pegar esses latifúndios e vamos fazer uma divisão Vamos fazer uma divisão igualitária, né? E o governo vai estar o quê? O governo vai estar incentivando os pequenos produtores. Isso seria o quê? Seria a famosa reforma agrária, né? Então nós podemos notar que a questão do nosso campo, ela começa já de uma forma errada, né? Ela começa com os grandes latifúndios, né, nas mãos de poucos, né, lá no período colonial, e esse ato se torna o quê? Se torna um ato vicioso que vem até os dias atuais, né? Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aí superficial da questão do campo brasileiro. E em breve nós estaremos aí de volta para ir mais profundo na questão do campo brasileiro e suas transformações durante os séculos até os dias atuais. Abraço, galera. Até a próxima.